Queridos e queridas, abra suas Bíblias na carta de Paulo aos 1 Coríntios e já vai também tentando achar aí Provérbios 13, 20. Eu quero ler primeiro o texto e depois relembrar os queridos irmãos e irmãs que têm nos acompanhado nesta metodologia de estarmos usando ditados populares. Eu não sei se é legal falar assim, à luz da palavra de Deus, mas pelo menos fazer algumas comparações, né? E isso tem me feito muito bem, e eu creio que tem trazido ensinamento para nós. 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Provérbio 13, 20 diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. O ditado que eu separei para hoje é: diga-me com quem andas e te direi quem és. Irmãos, é interessante a gente olhar para algumas afirmações e simplesmente, e talvez fazer uma crítica, pensar em cima dela, né? Isso que está acontecendo nesse tempo, estamos sendo desafiados a raciocinar em cima de ditados que muitas vezes falamos assim, aplicamos em momentos da nossa vida. Esse ditado em especial, ele vem com a seguinte postulado, vem com a premissa de que para uma pessoa conhecer o caráter da outra, basta analisar as suas companhias, com quem essa pessoa gosta de conviver. Isso vai dar uma pista de que tipo de pessoa possivelmente você está diante dela, de que tipo de pessoa é essa pessoa, né? A ideia é que as nossas amizades influenciam nossos comportamentos, modificam nossos hábitos, nos desafia a tomar alguma atitude, nos faz frequentar lugares, nos faz vestir determinadas roupas, usar palavras, expressões, gírias, influenciam até as nossas opiniões, até o jeito de vestir, o jeito de pentear o cabelo. Eu não sei, mas eu creio que isso é uma realidade. Nós, de alguma forma, nós tentamos meio que nos comportar do jeitão da maioria das pessoas com quem nós convivemos. Mas seria certo então já rotular as pessoas assim? O grande filósofo Jean-Jacques Rousseau, melhor dizendo, ele dizia que o homem é produto do meio, não é? O homem é produto do meio. A gente lê esses versículos bíblicos, a gente vê aqui um aviso. Já o pai do pastor Hockley, ele resumiu isso num ditado que ele sempre dizia para o Hockley: um gambá cheira o outro. Lembra quando o Rock falava isso, Marcelo? Várias vezes, o gambá talvez, né? Mas esse ditado, me diga com quem andas e te direi quem és, ele tem alguns ditados afins, né? Tipo, quem anda com porco come farelo, e assim vai indo. Mas queridos, e à luz da palavra de Deus, seria certo a gente afirmar, concordar com Jean-Jacques Rousseau, de que o homem é produto do meio? Pegaríamos uma poesia
que foi proferida por um grande sábio, Salomão, e podemos fazer disso uma doutrina. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que nós devemos fazer. Nós jamais poderíamos acreditar nesta premissa como sendo uma verdade irrefutável, por conta de quando você vai fazer análises comportamentais, ou você vai fazer estudo de caso, você encontra pessoas que realmente são influenciadas pelo meio, mas você encontra pessoas que influenciam. Eu quero chamar a atenção de vocês para alguns personagens bíblicos. Vamos olhar para Davi. Olhe para a tua Bíblia, ache na tua Bíblia ou no seu aplicativo, primeiro livro de Reis, capítulo 12, e leia esses versículos comigo, o versículo 8, 9 e 10. Ou melhor, perdão, irmãos, 1 Samuel 22, 1 e 2. Olha o que a Bíblia diz sobre Davi. Davi se retirou dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele, preste atenção, todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos amargurados de espírito, e ele fez chefe deles, e eram uns 400 homens. Agora eu quero apresentar para vocês um neto de Davi. Na verdade não, um neto de Davi, Roboão. Agora sim, eu quero que vocês conheçam Roboão. 1 Reis 12, de 8 a 10. Roboão é o sucessor de Salomão. Na linha sucessória foi Saul, depois Davi, que não era parente de Saul, a não ser genro. Davi gerou Salomão, que foi rei, e Salomão gerou Roboão. Quero apresentar para vocês Roboão, neto de Davi. Porém ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens, que haviam crescido com eles, e os serviam, e disse-lhe: que aconselhais vós que respondemos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo, que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Vamos só parar um pouquinho e comparar esse neto e o avô e o neto aqui. Nós vemos 2 reis, e cada um, a gente aplicando o ditado, diga-me com quem andas que te direi quem és. Você encontra Davi, esses 400 homens, essa galera aqui, só curva de rio, só quebrado na emenda, que seguiram a Jesus. Esses homens, eles foram transformados, eles foram influenciados pela postura de Davi. O neto de Davi, totalmente o contrário, ele foi influenciado pela postura dos jovens que cresceram junto com ele. E vocês sabiam que quando você vai conhecer a história de Roboão, houve aqui uma guerra civil, irmãos. O povo tinha uma expectativa de que Roboão fosse aliviar um pouco o jugo pesado que tinha sobre eles, e Roboão falou assim: vocês estão reclamando de Salomão? Ixi, o meu dedo mindinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele feriu vocês com chicote, eu vou ferir vocês com escorpiões. Então, e a Bíblia deixa bem claro que ele não deu ouvido aos anciãos, ele deu ouvido aos jovens que cresceram com ele.
Para Roboão caberia muito bem fazermos uma crítica à sua postura: diga-me com quem andas, que te direi quem és. Para Davi, totalmente ao contrário, teria que se falar para um dos guerreiros de Davi: eu sei quem é você, você é um guerreiro de Davi. Quero chamar a atenção de vocês para o Novo Testamento agora. Paulo, olha só, gente, o apóstolo Paulo nos dá uma visão disso para nós. Gálatas capítulo 2, versículos de 1 a 6 diz assim: 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós. E quanto àqueles que pareciam ser de algum modo, ou melhor, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Isso digo, que me parecia ser alguma coisa, mas nada me acrescentaram. Paulo, quando chega na Galácia, ele vai tentando se adaptar à realidade dali, e ele procura as pessoas influentes, só que as pessoas influentes não puderam acrescentar em nada na expansão do evangelho, e houve uma treta entre ele e Pedro por causa disso. Continue lendo este capítulo, irmãos. Agora o versículo 11, por favor, comigo. Quando porém Cefas, que é Pedro, tá? Cefas e Pedro é o mesmo indivíduo. Quanto porém a Cefas, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Versículo 12, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando porém chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter deixado de levar por essa dissimulação deles. Quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu judeu vive como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então nós encontramos, vocês percebem, irmãos, a minha linha de raciocínio? Você encontra um indivíduo que não é influenciado pelo meio, que não é produto do meio. Davi não se tornou um cara amargurado, Davi não se tornou um indivíduo, da laia da galera dele, não, ele liderou um bando, e aquele bando foi influenciado por Davi, a ponto de mais tarde serem chamados de valentes de Davi. Roboão, totalmente dominado pela galera. A Bíblia chega a dizer, ele decidiu ouvir os jovens que cresceram com ele. Sabe o que esses jovens fizeram? Estimularam Roboão a ser um rei ruim. Paulo, totalmente diferente de Pedro. Pedro aqui, irmãos, fruto do meio, ficou temeroso quando chegou a galera de Jerusalém e Paulo pregava o evangelho da graça, e Pedro ainda trazia muitas nuances do Antigo Testamento. O certo é, queridos, que nós não podemos simplesmente rotular as pessoas por conta do meio em que ela vive. Olha aqui para mim, o livro de Provérbios traz alguns adjetivos sobre as pessoas. O livro de Provérbios traz os adjetivos de sábio, prudentes, chama pessoas de pessoas sábias e de pessoas prudentes. Mas também o livro de Provérbios traz os adjetivos de tolos, de insensatos, imprudentes ou simples.
Então nós vamos ter esses dois tipos de indivíduo que recebe esses adjetivos: o sábio e o prudente. Você vai encontrar essa expressão várias vezes. O livro de Provérbios é um livro muito legal para você fazer uma leitura dele em um mês que tem 31 dias. Você vai ler um capítulo por dia, né? Vai começar outubro agora, outubro tem 31 dias. Que tal você começar a falar, olha, vou ler o livro de Provérbios durante o mês de outubro. Cada dia eu vou ler um capítulo. E você vai encontrar lá essas expressões sobre o sábio, sobre o prudente, mas vai ouvir essas expressões sobre os tolos e os insensatos, a ponto de Salomão ser taxativo. Quem anda com sábio se tornará sábio, conforme nós lemos aqui, mas quem anda com os insensatos vai terminar mal. Mas queridos, esse ditado à luz da Bíblia, a gente vai encontrar situações em que o indivíduo é exatamente o que Jean-Jacques Rousseau falou: o homem como produto do meio. Mas não é normativo, ou seja, essa não é uma verdade que você tem que colocar. Essa é uma tendência que nós aceitamos. Nós achamos, para um filósofo iluminista como Jean-Jacques Rousseau, fazer uma afirmação dessa e se transformar em fonte de estudo, quem vai estudar filosofia tem que passar por Jean-Jacques Rousseau, tem que passar por Pitágoras, quando disse que o homem é a medida de todas as coisas. A gente tem que ouvir essas coisas, mas queridos, e à luz da palavra, o que a Bíblia diz? A Bíblia vai nos trazer sempre para ponderações, examinar tudo e reter o que é bom. Você vai encontrar um meio na Bíblia, você vai encontrar realidades sendo transformadas por indivíduos. Você não pode taxar assim. Então, queridos, quando a gente pensa nesse ditado, seria bom a gente fazer uma análise e ver que ele tem um lado bom, quando simplesmente não prejudica ninguém, todo mundo ter a mesma tendência, né? Em termos de moda, em termos de sotaque, em termos de como conversa, como se veste e tal, essas coisas. O problema é que esse ditado, geralmente ele é citado quando algo de errado acontece. Fala a verdade, quem de nós essa semana não deu uma rotulada assim? Mas o que esperar dos políticos? Diga-me com que andas. E o pai do rock lhe diria, um gambá cheira o outro. A gente não se escandaliza mais, a gente acha normal. Mas irmãos, é justo isso? É justo a gente pegar e jogar todo mundo, dizer que todos são farinha do mesmo saco, que é outro ditado que a gente usa muito? Nós gostamos de generalizar, nós gostamos de criar esses rótulos em determinados grupos, mas o que será que a gente tem que aprender com isso? O certo é que nós precisamos analisar. É preciso ter uma régua, irmãos, para saber o que a palavra de Deus diz. Olha aqui para mim, em todas as situações. Você quer crescer? Você quer ser modificado, transformado? Procure estas comparações. O que será que a Bíblia diz sobre isso? Você vai crescer muito, muito, muito. E é interessante que tudo que é fundamental, para que uma pessoa seja uma pessoa melhor, a Bíblia tem direcionamento. Por isso eu quero desafiar você a colocar sempre, diante de tudo que você aprendeu, a colocar sempre a palavra de Deus como uma régua. Por exemplo, queridos, a palavra de Deus nos aconselha a evitar a roda dos escarnecedores. Conhecidíssimo Salmo 1,
versículo 1, Salmo 1, verso 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz isso, mas qual que é a ideia que a Bíblia está dizendo aqui? Esse texto que eu citei, de 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Qual que é a ideia, queridos, quando a gente olha isso aqui? Se você for sentar na roda de escarnecedor, é para desfazer essa roda. A palavra diz que eu preciso estar junto com os escarnecedores, para exercer uma função fundamental que o Evangelho diz ao meu respeito, que eu sou sal e que eu sou luz. Então eu sento sim na roda dos escarnecedores, mas não para escarnecer. Quando Paulo me exorta dizendo que sobre as más conversações, eu devo estar tomando cuidado, de que tipo de conversa está fazendo parte da minha vida, no meu grupo social, porque com certeza, Paulo não está taxando indivíduos aqui, Paulo está taxando comportamento. Então se sentarmos em uma roda de escarnecedores, é para desfazer a roda. Por quê? Porque a Bíblia diz, quem somos nós? Nós somos pessoas que mudam a realidade para melhor. Um crente em Cristo Jesus, irmãos, não tem dificuldade nenhuma de estar em qualquer ambiente, porque a Bíblia diz que vós sois, olha o que diz Mateus capítulo 5, 13 a 16, olha como termina o versículo 16, hein? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Olha só, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador. Assim, olha só, queridos, é demais. Assim, versículo 16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Esse ditado encaixa como na sua vida? Identificando você como um escarnecedor, identificando você como alguém do mal, porque o meio que você anda é um meio de pessoas insensatas, de pessoas tolas, de pessoas imprudentes, citadas no livro de Provérbios, que você vai começar a ler agora, dia 1º de outubro. Irmãos, olha aqui, Jesus não escondeu isso para nós, que Ele iria nos enviar como cordeiro para meio de lobos. Você vai encontrar lá em Lucas 10, 3, eis que vos envio como ovelhas para meio de lobos. Você vai encontrar em Mateus 10, 16, texto que já foi fruto de mensagem aqui, eis que vos envio como ovelhas para meio de lobos, sede portanto, prudentes como a serpente e simples como a pomba. Irmãos, olhe, por favor, nós somos enviados como ovelhas e precisamos permanecer assim, como ovelhas. Mas eu quero trazer à memória de vocês um outro personagem, porque aqui eu já quero particularizar essa palavra para o coração de cada um. Irmãos, vamos lembrar de Judas. Olha como que, diga-me com quem andas e direi quem tu és. Funcionou isso em Judas, gente. Iscariotes. Judas andou com a porta, mas não entrou nela.
conheceu o caminho, mas não andou pelo caminho, preferiu atalhos, conviveu com o pastor, mas não quis ser ovelha, viu a luz, via a luz, mas decidiu andar em trevas. Judas seguia a verdade, mas vivia uma mentira. Andou com a vida, mas escolheu a morte. Seria o meio tão transformador assim? Jean-Jacques Rousseau estaria certo? Judas deveria ser o top da galáxia então. Irmãos, olha aqui para mim, porque eu quero te chamar a atenção para isso. O juízo, a prestação de contas, não será sobre tribos, sobre grupos, sobre cidades, sobre famílias, sobre regiões geográficas, sobre guetos, não. Ele vai ser individual. Deus vai tratar com cada um. Quando você olha para um texto como este, de Ezequiel 18:20, um capítulo lindo para se estudar também, mas eu quero só pincelar o versículo de 20, de Ezequiel 18: a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Olha o que diz Romanos, queridos. Veja como não vai haver uma análise sociológica da situação. O teu grupo, a tua classe, os profissionais da sua área, a sua família, não. Olha o que diz Romanos 14:12: assim pois, cada um de nós dará conta de si a Deus. Irmãos, quando eu penso nesses personagens que eu trouxe aqui para vocês, cada um tomando decisões, que talvez o grupo que ele fazia parte poderia explicar até, mas isso diante de Deus não conta. Olha o que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 13: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Você tem um compromisso de que ninguém vai tirar esse compromisso dos seus ombros. Quem você é em Cristo Jesus? Você é sal, você é luz. Qual é a sua postura diante do Salmo? 1 capítulo 1: as rodas dos escarnecedores devem ser desfeitas com a minha presença. Qual é a minha dependência? Como Paulo chegou na região da galáxia, a dependência dos influentes dali. Paulo viu que não servia para nada. Queridos e queridas, nós precisamos ter então uma postura de sabedoria, porque ninguém vai poder se justificar diante de Deus usando o argumento de que grupo você fazia parte. Mas também, Senhor, você viu a família que eu tive, os amigos, a escola que eu estudei? Irmãos, está me vindo à memória agora um jovem, o sobrenome dele era Galo.
na cidade de Aquidauana. Eu visitei a igreja de Aquidauana. À época tinha só uma igreja, e esse jovem me impressionou. Não sei se ainda tem em Aquidauana um grande colégio agrícola que tem lá, o Galo, irmãos. Era a igreja que na nossa época, a igreja que tinha mais jovens que a gente tinha conhecido. E a maioria quase que absoluta daqueles jovens, era tudo fruto, eram alunos do colégio agrícola, e filhos na fé do Galo. Que maravilha! Queridos, há momentos em que nós não conseguimos evitar de nos comportar como o nosso grupo. A gente faz isso como igreja, faz isso como família tal. Mas o que eu quero chamar a atenção sua é para a sua responsabilidade. A sua responsabilidade de não ir, de não ser Maria vai com as outras, outro provérbio, de gostar da música do Almir Sater, que todos nós gostamos, é linda demais. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Sei que agora não sei o que eu quero chegar assim, que a vida é compreender a massa e seguir em frente. Cuidado, tome muito cuidado para onde a massa está indo. Eu quero desafiar você, a ter uma postura diante de Deus, em que, fala assim: Senhor, eu não quero ser influenciado pelo meio, eu quero ser sal, eu quero ser luz. E é interessante, gente, que quando nós nos colocamos assim, ninguém vai perder. Você fica com vergonha de se posicionar diante de uma rodinha de escarnecedores, mas ninguém vai perder. Ninguém vai perder. Você ganha, e as pessoas precisam. Sabe por quê? Tem gente influenciáveis, tem gente que vai pela cabeça dos outros. Roboão, Pedro. Eu não estou dizendo, mas eu quero que você desperte. Sabe por quê? Cada um de nós prestamos contas para Deus, e nós vamos prestar contas para Deus. Se você é um influencer, ou se você é um influenciado, mas você precisa se posicionar. Fala assim: não, eu vou me posicionar, porque eu preciso ser sal, eu preciso ser luz. Eu quero que você tome muito cuidado com os ditados em que as pessoas tomam por verdade mesmo assim. Você acaba caindo no erro de julgar pessoas, e você acaba sendo vítima de julgamento por causa das pessoas. O meu desafio é que você se preocupe com a sua postura diante de Deus, e o que Ele fez de você. Sal que muda a realidade, e luz que muda a realidade. Ambos sobre a medida e a estratégia do Espírito Santo, sempre para melhor. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Fiquem